Bom dia, crianças! Hoje estamos aqui para mais uma aula de história. Peguem o livro integrado e abram na página 292 e vamos lá fazer a leitura do texto. A chegada dos portugueses ao Brasil. As viagens marítimas que os portugueses realizaram eram documentadas por um escrivão e pelo comandante, que escreveu em seu diário de bordo. Lembra aquele diário de bordo de educação financeira que eu pedi para vocês? Pois é, então esse diário de bordo já existia desde 1500, tá? Então vamos lá. Graças a esses documentos, temos hoje descrições importantes sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral e a sua chegada às novas terras do outro lado do Oceano Atlântico. No ano de 1500, Dom Manuel, o rei de Portugal, preparou uma esquadra com 13 navios para ser comandada por Pedro Álvares Cabral, com o objetivo de fazer uma viagem às Índias. Porém, essa esquadra devia, antes de seguir o caminho das Índias, dirigir-se um pouco mais para o oeste, ou seja, explorar mais o Oceano Atlântico, e eles desconfiavam que existia terras nessa direção. Então, o que aconteceu? A esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e tomou posse das terras antes de prosseguir até o Oriente. Viajou aproximadamente 45 dias até chegar à nossa terra. Ele chegou aqui no dia 22 de abril de 1500, no local que hoje corresponde ao estado da Bahia. Na viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, havia um escrivão cuja função era relatar ao rei de Portugal as novidades encontradas por aqui. Pedro Vaz de Caminha escreveu uma carta descrevendo a viagem, a chegada à nova terra e o encontro com um povo muito diferente dos portugueses. Então, quando eles chegaram aqui, eles encontraram só índios, que são os indígenas. E os indígenas são totalmente diferentes do povo português. Então, aqui é quando eles chegaram, né, e encontraram os povos indígenas aqui nessa figura. Isso está no livro de vocês, tá, crianças? Então, o que aconteceu? Os relatos de caminho dos 10 dias que passaram nas novas terras portuguesas descreveram um encontro cordial entre os viajantes, que são os portugueses, e o povo que vivia no território, que são os indígenas. Caminha registrou em uma carta um momento importante, quando os portugueses preparavam uma cruz para que o frei que acompanhava a esquadra rezasse uma missa. Para os portugueses cristãos, isso confirma a posse de terra. Então, naquela época, eu chegava no lugar, eu chamava um frei, que a gente pode chamar de padre, de pastor, né? Ele ia lá, rezava uma missa e eu tomava posse daquela terra. Mas hoje não funciona mais dessa forma, tá? E aí a professora trouxe uma imagem de uma carta. Naquela época de 1500, as cartas eram escritas a punho. Não era nada digitalizado como a gente faz aqui hoje. Era a punho. A pessoa ia lá e escrevia, molhava a canetinha numa tinta e escrevia, tá bom? Então agora a gente vai dar continuidade com a leitura do nosso livro. Aqui diz assim: leiam um trecho da carta. A grande cruz é uma novidade. No dia seguinte, depois de comer, fomos em terras cortar lenha e lavar roupa. Uns 260 nativos já se sentem tão seguros entre nós que nem arco trazem mais. Porque os índios eles usavam arco e flecha. Enquanto isso, 2 carpinteiros faziam a grande cruz com bastões já cortados, onde especialmente para isso. Os mais curiosos se aproximaram dos carpinteiros, mas não creio que fosse por causa da cruz, que para eles não significa algo outra coisa que os fascina. Observam que eles
usam uma ferramenta de ferro que facilita muito o trabalho dos carpinteiros. Então, os indígenas, eles não tinham ferramentas, né? Lembra que na aula passada a gente falou que eles trocavam pau-brasil e em troca os portugueses davam machado, davam martelo, ferramentas que os portugueses já tinham e os indígenas não, né? Então, os nativos não conheciam o ferro. E aí começou um tal de aipota. Eu desejo cortar. Aí, aipota quis, desejo faca. Então, eles pediam, era na linguagem deles. Aipota kid, eu desejo cortar. Aipota quis, eu desejo uma faca. Então, eles falavam na linguagem deles indígena e que queriam um objeto que os portugueses tinham. E no dia 2 de maio, a esquadra saiu da terra para continuar sua viagem às Índias, né? Novos nomes, a terra teve vários nomes, né? O primeiro nome dado pelos portugueses à nova terra foi Ilha de Veracruz, pois, ao chegarem, julgaram que o Brasil fosse uma ilha. Depois deram o nome de Terra da Santa Cruz e, finalmente, o nome que hoje a gente chama de Brasil. Devido a uma madeira de cor de brasa, o pau-brasil, que existia em grande quantidade no litoral, dessa madeira era extraída uma tinta de cor vermelha, muito valorizada comercialmente. Durante alguns anos, a exploração do pau-brasil foi a principal fonte de riqueza dos portugueses no Brasil. Eles convenceram os índios a cortar a madeira e a transportá-la até os barcos. Em troca de seu trabalho, os indígenas recebiam alguns produtos trazidos pelos portugueses, como ferramenta, espelho, tecido, roupa e outras coisas que eles não tinham na aldeia. Então, essa foi nossa aula de hoje. Realizem a atividade da página 294 e mandem foto para mim. Fiquem em paz, fiquem com Deus, sejam crianças obedientes, tá? E até a próxima aula. Beijos!